Tem um outro assunto que repercute porque o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, está entre as trending topics do Twitter. O deputado federal apareceu na transmissão da FIFA, posando para algumas fotos durante o intervalo da partida do Brasil contra a Suíça. Ele estava acompanhado, entre outras pessoas, de sua mulher Heloísa Bolsonaro. Paulo Figueiredo, assunto muito comentado na internet, queria te escutar em relação a essa aparição de Eduardo Bolsonaro no intervalo do jogo. Não queria, obviamente, tá falando sobre esse assunto. Eu gosto muito do Eduardo, inclusive pessoalmente, mas é um ponto que é absolutamente indefensável, né? Qual foi o racional do Eduardo? Ele entendeu que ele tinha pouco a acrescentar nesse momento, e realmente, do ponto de vista prático, ele tem muito pouco a acrescentar. Os políticos não têm ido às manifestações justamente para deixar que elas ocorram exclusivamente pelo povo. Também não tem ali nenhuma ingerência no que acontece no palácio, não acontece, as decisões do pai são bem do pai ali, das pessoas do entorno dele. Ele entendeu que não tinha o que acrescentar, está pagando essa viagem, a prestação. Esse é talvez o grande ponto positivo. Eduardo Bolsonaro não enriqueceu com a política, e eu sempre acho muito virtuoso quando um filho de presidente da República não enriquece com a política. Eduardo é um cara simples, que vive do salário dele. Então, está pagando essa viagem, é verdade, a prestação há muito tempo. Eu esperava que o pai, nesse momento, fosse ter sido reeleito presidente, que as coisas fossem estar tranquilas no Brasil, quando começou a planejar essa viagem, planejou com outras pessoas. E aí agora aconteceu isso, tudo que aconteceu no Brasil, que ele não esperava, e ele achou que não podia acrescentar nada aí no Brasil onde ele estava, e acabou pegando o avião e viajando. Eu acho que o entendimento que faltou ao deputado foi do papel simbólico, né, que ele representa, né, do símbolo que ele é. Ele é um filho do presidente, já foi na legislatura passada, o deputado mais votado do Brasil. Nessa, teve uma expressiva votação em São Paulo, mais de 700 mil votos, e no momento onde se está exigindo o sacrifício de muita gente do povo brasileiro, que está indo às ruas, pessoas estão colocando a sua cara a tapa, pessoas estão tendo as suas redes sociais censuradas, pessoas estão tomando multas pesadas, pessoas estão entrando em inquéritos, etc. Ele achou que era oportuno, que não faria diferença, e talvez tenha subestimado a repercussão dessa viagem para o Catar. Eu lamento muito que ele tenha tomado essa decisão, acho que foi uma péssima escolha, mas o Eduardo é um deputado muito ativo, um deputado do bem. Torço para que ele volte logo ao Brasil, porque certamente vai ter muita coisa que ele possa fazer nessa reta final, até para defender o interesse dos seus constituintes. Sobre esse assunto, análise do coronel Gerson Gomes. Coronel, contigo. Eu vejo que, de certa forma, essa ida do deputado para a Copa, ela oportuniza que a gente discuta um pouco essa questão do bolsonarismo, né? Muito se fala do bolsonarismo. E eu, particularmente, eu defendo a tese de que o presidente Bolsonaro, ele desempenhou um papel que vai ficar para a história, independente do desenrolar que nós ainda temos aí dessa situação, que há esse imbróglio ainda eleitoral que não está pacificado, mas independente dessa situação, o simples fato da eleição, da questão dele sobreviver à facada, dele se antepor ao sistema, né? E aí, quando eu falo sistema, o pessoal das redes sociais, quando vê sistema com Y, o pessoal remete logo àquele livro do Laudelino, né? O Submundo Hacker, que fala desse sistema que se instala no Brasil e que muitas vezes domina, né, a política e o submundo, né, o que aqui nos Estados Unidos nós chamamos de deep state, né, aquele establishment que é muito bem organizado, aquela burocracia que transcende até essa disputa de poder. Agora, quando se fala em bolsonarismo, é importante nós entendermos que há muitas pessoas que remetem
essa palavra bolsonarismo a um movimento populista. E eu, particularmente, eu sempre tive uma dificuldade em enxergar esse movimento populista que tantos falam, porque o presidente Bolsonaro, ele fez um papel, eu acho que incomensurável, porque nós estamos com o primeiro governo liberal conservador da história do Brasil desde a redemocratização. Nós estamos com um governo que chegou ao poder sem nunca ter sido organizado politicamente. Isso me remete até àquilo que o Olavo de Carvalho falava com bastante frequência, dizendo que a presidência é a cereja do bolo. Então, ou seja, o movimento chega ao poder sem ter participado até mesmo da experiência de ser oposição, que talvez agora ele vai experimentar pela primeira vez, que faz parte da maturidade de um movimento. Não existe um partido conservador no país, não existe uma estrutura, nem mesmo um partido liberal no país também não existe. Nós temos uma grande dificuldade porque temos dezenas de partidos com ideologias muito indefinidas. Então, ou seja, nós percebemos que a ida do deputado ao Catar, de certa maneira, nos mostra que esse bolsonarismo, talvez ele seja menor do que esse movimento que está nas ruas. Eu tenho uma experiência pessoal que eu sempre conto. Eu estava numa dessas manifestações em Copacabana, ali não me lembro se 2013, 14, 15, porque eu deixei as Forças Armadas em 2013, mas eu estava ali naquelas manifestações e encontrei com o Jair Bolsonaro, deputado, ali no calçadão. E me chamou a atenção que havia uma multidão em Copacabana e ele estava no calçadão ali comigo, cruzei com ele, e ele não foi chamado a discursar no carro de som. E é interessante que, à época, ele jamais seria considerado alguém que pudesse subir para falar, porque havia uma repulsa pela classe política. Aquele movimento era um movimento, não sei se apolítico, mas que não confiava nos partidos políticos. E sabe que esse movimento que nós estamos vendo agora nas portas dos quartéis também é um movimento assim. É um movimento que está dizendo socorro, talvez a única instituição que possa se antepor ao estado de coisa que nós caminhamos, onde o Congresso Nacional está manietado, não tem como fazer a contenção do que se transformou o Supremo Tribunal Federal. O Poder Executivo está silente, talvez o presidente Bolsonaro esteja impossibilitado, não sei se psicologicamente ou por qualquer outra razão, talvez ele esteja em dificuldades, mas o fato é que, nesse momento, esse movimento das ruas é muito maior do que o que se chama de bolsonarismo. Então, existem muitos que dizem que gostariam de ver o senador Flávio Bolsonaro fazendo uma atividade mais firme agora para bloquear essa articulação da PEC fura-teto. Talvez o próprio deputado que está no Catar agora poderia estar dentro da Câmara dos Deputados trabalhando até na articulação do partido para frear e negociar que esse teto não seja furado, ou se for furado, seja furado com a mínima quantidade possível de dano à nação. Ou seja, haveria sim muito o que fazer aqui. Eu também, como Paulinho, lamento essa viagem, mas por outro lado, eu reconheço que hoje esse movimento que nós observamos no Brasil, ele transcende ao sobrenome Bolsonaro. Seguimos com mais informações, porque o cantor